Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para a nossa última aula dessa série Comunicação Oral e hoje nós vamos falar sobre os elementos não linguísticos. Então bora lá! E o primeiro tema que nós vamos abordar serão as características então não linguísticas do gênero comunicação oral. Até então nós vimos aí as características linguísticas, pensando principalmente os marcadores textuais e os diapositivos, né, a apresentação em si, que traz uma linguagem visual. E agora nós vamos pensar um pouquinho sobre então os elementos não linguísticos dessa comunicação, que perfazem aí os meios paralinguísticos, os meios cinésicos e os meios proxêmicos, né, ou proxemia, a proxêmica. Gente, é só nome feio, mas é super fácil de compreender. Os meios paralinguísticos, gente, são justamente o quê? Os elementos que vão muitas vezes utilizar a linguagem, mas não são elementos de linguagem. Por exemplo, a qualidade da voz, a melodia da minha voz, o ritmo com o qual eu falo, o tom da minha voz, o volume ou intensidade, a respiração e outros elementos que a nossa voz possa interferir ou trazer aí recursos, tanto de para que sejam agradáveis ou desagradáveis, para que facilite ou dificulte o processo de comunicação. Quando eu falo de qualidade de voz, eu estou falando da qualidade, né? Claro, óbvio, né, Wesley? Por exemplo, se eu estou com gripe, a minha voz ela vai ficar meio anasalada, né? Nariz tampado, aquela voz anasalada, aquela voz incômoda. E muitas vezes ela vai trazer então uma baixa qualidade. Se eu estou com a minha garganta inflamada, a minha voz ela também perde nessa qualidade, ela perde nessa extensão. A melodia é a forma como nós falamos. Então, né, vocês já perceberam na minha fala que eu vou fazendo altos e baixos aqui com a minha voz. Mas imagine só se eu falasse num ritmo só, aquele ritmo que todo mundo detesta, que vai ficar parecendo que é um robozinho falando que não tem nenhuma voltinha, não tem nenhuma subida ou descida. Gente, é desumano, né? Essa fala monótona, cansativa e que dá uma agonia. Pelo menos pra mim me dá uma agonia demais. Vocês percebem que eu falo bastante, né? Falo com as mãos principalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E essa melodia, essas nuances que a gente vai dando para a comunicação, para a fala, é o que permite um dinamismo muitas vezes. O tom de voz que eu utilizo, se é um tom mais agudo, estridente, ou se é um tom mais grave, mais baixo, ele vai trazer também uma interferência. Sons muito estridentes tendem a ser aqueles sons mais divertidos, que as pessoas não levam muito a sério, ou sons que as pessoas têm um incômodo muito grande. Se eu falo de uma forma mais centrada, com tons mais baixos, mais graves, né, eu trago uma seriedade maior sobre aquilo que eu falo. E se você vai para uma palestra técnica, por exemplo, você vai ter muito mais credibilidade. As pessoas vão olhar e te ouvir de uma forma diferenciada. E isso também interfere, por exemplo, no volume e na intensidade da minha voz. No quanto eu consigo projetar a minha voz nessa fala. Se eu vou para um ambiente de comunicação oral, onde eu não vou ter microfone, eu tenho que falar numa sala de aula, por exemplo, eu tenho que projetar a minha voz, ter uma intensidade, uma força na minha voz, que chegue à última pessoa. Senão, imagine se eu falar só para a primeira fileira ouvir. E os que estão lá atrás? Tem prejuízos. A mesma coisa, então, do volume, nessa altura da minha voz. Eu tenho que sempre pensar dentro disso. E aí vocês são as maiores provas disso, né? Que sofreram com alguns vídeos anteriores lá, no qual o som estava muito baixo. O quanto isso prejudica ou não esse processo de compreensão? Muito. Então nós temos que melhorar essa qualidade. E a respiração? Imagine se eu vou falar e toda vez que eu vou falar, eu tiver que respirar dessa forma, como se eu estivesse cansado. Isso mata tanto o palestrante com a pessoa que está falando, quanto quem vai estar ouvindo. Então, e vamos lembrar que esse processo de respiração, se você que estiver correndo e tiver que falar depois, você vai fazer uma apresentação cansado. Se você estiver muito nervoso, né, a sua respiração vai ficar ofegante. Então nós temos que ficar tranquilo, zen, feliz da vida, né, minha gente? Paz e amor, para que você possa fazer uma boa apresentação, uma boa comunicação oral. E aí outros elementos. Vou deixar lá no final da nossa aula uma playlist de vídeos falando especificamente sobre essa questão da postura vocal, tá? Que eu vou deixar para vocês como atividade final aí. E os meios cinésicos? Os meios cinésicos, eles
fazem parte da questão do movimento, elas vão trazer relação com o movimento. Então, a postura do meu corpo ao me comunicar, ele vai trazer, por exemplo, também questões relacionadas às expressões faciais. Então, como estão as minhas feições? Se eu estou falando de algo feliz e a minha expressão está triste, eu vou dizer, estou muito feliz hoje. Né? Minha expressão facial está demonstrando que eu não estou feliz, que eu não estou legal. Então, as expressões faciais, as expressões corporais, como eu posto o meu corpo no momento da fala, os gestos que eu utilizo, os olhares que eu tenho com a minha plateia, da forma como eu interajo com as pessoas que eu estou falando. Aquelas pessoas que no seminário fogem o olhar do professor para o professor não perguntar nada, né? Então, isso tudo vai trazer para a gente uma relação desse movimento com a fala, porque a nossa fala também é movimento, o corpo também se expressa, o corpo também fala. Vocês já perceberam que minhas mãos, então, falam até demais. Não é à toa que eu sou professor de Libras, né, de Língua Brasileira de Sinais, justamente porque, né, a minha comunicação gestual, né, ela acaba sendo um pouco intensa. Gente, sou neto de italiano, então, né, tá no sangue. Então, os olhares, o movimento do corpo, o movimento de cabeça, o movimento que eu vou fazer em algum momento na minha explicação, na minha fala, no momento de diálogo, ele vai trazer elementos também a se pensar no processo de comunicação, porque eles também são indícios de uma comunicação. Seguindo, e a proxêmica, não a proxemia? Ela vai estudar principalmente o que? A distância. A distância do espaço pessoal, do espaço da plateia e do espaço dos objetos. E o que isso quer dizer? Por que isso é importante numa comunicação oral? Primeiro vamos pensar o espaço pessoal, que é um espaço que pode ser um espaço de contato físico, e aí tem aquelas pessoas que adoram falar tocando as pessoas. Já conhece, né? Aquela pessoa que toca o ombro, que fica pegando, apertando, batendo, mexendo, né? Eu tenho problemas com esse tipo de pessoas, né? E isso, muitas vezes, pode interferir no processo de comunicação. Então, pessoas que têm esse costume de falar tocando, ela pode ter uma dificuldade no momento em que ela vai falar, se expressar de uma forma oral e que as pessoas estão mais longe. Então, ela pode ter uma dificuldade de se expressar perto de pessoas que são desconhecidas e ter uma maior tranquilidade quando ela está perto de pessoas conhecidas. Então, sempre, gente, quando você for fazer uma comunicação oral, peça para pessoas que você conhece, que te traz segurança, sentarem na frente. Porque essa proximidade te traz mais segurança para você falar. E você mantém um contato visual com ela. Então aquilo também vai te dar maior segurança. O espaço da plateia. Como que está organizado esse grupo? Esse grupo está de frente com você? Esse grupo está em formato de U, né, em formato semicircular? Esse espaço da plateia, ele é muito extenso, ele é curto, ele é pequeno, é dentro de uma sala de aula? Onde que ele está? Porque a proximidade que eu tenho com essa plateia também vai trazer uma outra dinâmica para a comunicação. Porque é um espaço que eu posso andar entre as pessoas, é um espaço que eu tenho que ficar parado e todo mundo vai ficar só me olhando, como na sala de aula que tem aquele palanquezinho ali pro professor. Como que é? Qual que é a relação de proximidade, de distância que tem então entre a plateia e eu? Isso vai influenciar muito. E o espaço dos objetos? Então, que objetos eu tenho aqui à minha volta? Né? Tem caixas de som, não tem caixas de som, tem paredes, tem mesas. Tudo isso vai interferir também na qualidade do som que eu estou emitindo. Ele vai interferir na intensidade, no volume. Se eu estou num ambiente que é mais amadeirado, tem muito móveis de madeira, o som tende a ficar mais seco, um som mais fechado. Então, um som que vai se propagar um pouquinho, talvez um pouco melhor. Se eu estou num lugar que abafa o som, cheio de gente, que vai abafar o som, eu vou ter que falar muito mais alto, com mais intensidade, para alcançar a pessoa que está lá no final. Se eu estou falando num ambiente onde o som tem uma ressonância muito grande, por exemplo, telhado de zinco, metal, que é aquele som que fica estridente, eu tenho que tomar cuidado com a intensidade de voz. Tudo isso faz parte no processo de comunicação oral. Eu tenho que estar atento a isso, porque senão, se eu não conseguir falar e me comunicar, não há comunicação. E a posição dos locutores, então? Isso, gente, é extremamente importante. Qual que é a minha ocupação no espaço onde
Eu vou atuar, onde eu vou falar, onde eu vou me comunicar. Eu vou falar sentado ou eu vou falar de pé? Então, por exemplo, neste momento eu estou sentado para falar com vocês, então eu tenho uma dinâmica corporal. Agora, se eu estivesse na sala de aula de pé, qual seria a dinâmica corporal? Eu vou andar pelo ambiente, vou ficar parado? E aí eu tenho que tomar muito cuidado, né? E aí vocês já perceberam, né, as nossas imagenzinhas aí, porque a minha presença de palco, né? A gente vai brincar com presença de palco, a minha ocupação desse espaço que eu tenho, então eu vou ser um dançarino, que nem essa senhorinha, essa senhorita super habilidosa, ou eu vou ser um espantalho? Porque se eu tenho um espaço onde eu posso percorrer por ele, no momento da comunicação, gente, eu não vou ficar que nem estátua. Eu não vou ficar que nem espantalho. Eu vou andar, vou caminhar, né, vou interagir com a plateia. Mas também não dá para ficar andando para lá para cá que nem louco, nem um furacão aí da nossa colega aí, olha a imagem, né? Justamente porque eu posso enroscar o pé e cair, eu posso tropeçar, eu posso também tirar a atenção das pessoas, ficar andando para lá e para cá. Então sempre evitar os excessos. É nem muito parado nem muito movimentado. Eu tenho que manter um equilíbrio no processo de comunicação, sempre relacionando com aquilo que está sendo falado. E vamos lembrar, gente, o corpo fala. E para quem tiver interesse, eu vou deixar aí para vocês, né, como sugestão de leitura, o livro O Corpo Fala, do Pierre Way e do Roland Topacol, tá? Que vai falar um pouquinho sobre essa expressão corporal. Para nós que atuamos dentro do campo da psicologia, a gente tem uma proximidade maior com esse tema. Justamente porque a posição do corpo sentado, do corpo de pé, movimentos, tanto movimentos de cabeça, movimento de braço, movimento de pés, eles vão demonstrar para nós aí interesses de fuga ou não, ou se a pessoa está realmente interessada naquilo que está sendo falado. Para nós que somos palestrantes e falamos com o público, isso é muito bacana, porque mostra para a gente, né, traz uma interação, e a gente percebe se aquilo que a gente está falando está sendo monótono, chato, cansativo, ou se está sendo bacana aí. Tá joia? Seguindo aqui então para os aspectos exterior da nossa comunicação. E que aspectos exteriores são esses? As nossas roupas. Então, roupas, sapatos, penteado que nós utilizamos, todos os nossos acessórios, então como brincos, óculos, correntes, pulseiras e afins. O nosso asseio pessoal, se nós estamos limpinhos, cheirosinhos e bonitinhos, entre outras coisas. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente ver. Porque tudo isso, gente, tem que estar adequado ao ambiente, à situação ou ao nível de formalidade que aquela comunicação exige. Eu não vou para um ambiente de gala vestido como o Jared Leto aí, né? Com essa calça de zebrinha, com uma blusa xadrez e regatas. Não, jamais. Né? Talvez eu acho que nem para sair para um público eu deveria, né? Porém, entretanto, todavia, né? Há gosto para tudo. Mas eu também tenho que adequar. Se é um lugar mais informal, eu também não preciso ir de terno e gravata. Eu posso manter uma informalidade também na minha roupa. Mas se eu estou num ambiente formal, eu preciso manter trajes formais. E que não sejam chamativos. Não vou lá de verde limão, de abóbora fluorescente. Tá? Então, como o exemplo aí de baixo das duas mocinhas aí, com uma roupa roxa cheia de badulaques pendurados. Sempre mantendo um bom senso ali na composição da sua roupa, porque a roupa, né, faz parte de uma comunicação não verbal, vamos lembrar disso, e que traz também uma ideia, um pensamento, tá trazendo ali também um processo de comunicação. Ou que nem essa senhorinha aí, que eu acho ela super estilosa, né, tem 93 anos, se eu não me engano, que eu vi na reportagem lá, mas é super bacana, como uma pessoa cult aí, porém, eu não vou para uma palestra formal desta forma. Então, há lugares e momentos para determinados tipos de roupa, tá? Sempre roupas e acessórios. Sempre nós temos que manter o nosso bom asseio pessoal e o bom senso em determinados ambientes que nós vamos. Você pode se vestir da forma como você quer, você pode ter o seu cabelo da forma como você quer, acessórios do jeito que você gosta. Porém, há lugares e momentos para que nós possamos nos organizar de forma mais adequada. Seguindo, a disposição dos lugares, então. Então, qual que é o local de comunicação? É uma sala, é um ambiente aberto, esqueci o nome agora, um teatro, é um palanque? Onde que eu vou trazer esse processo de comunicação?
Tudo isso vai interferir nos recursos que eu vou utilizar, na forma como eu inicio a comunicação, nos materiais de apoio que eu vou precisar, como que é a disposição das cadeiras, né? Então tá semiciclo, tá tudo enfileiradinho um atrás do outro, é disperso no ambiente. Então como que é essa disposição? Vai influenciar na comunicação? Totalmente. Qual é a dinâmica que eu quero para o meu processo de comunicação? Eu vou organizar as carteiras de alguma forma para que eu faça alguma dinâmica, para que eu explique alguma coisa? Pode ser feito também. Iluminação. Se eu vou para um lugar aberto, vou dar uma palestra meio-dia numa praça pública. Gente, não adianta levar slide. Justamente por quê? Porque a luz não vai permitir. É um lugar aberto, totalmente iluminado. Então eu preciso pensar na questão da iluminação. Ventilação. Totalmente. Você vai apresentar um banner num espaço aberto também, num espaço que tenha uma ventilação muito grande. O banner vai ficar balançando lá que nem boneco de posto. Então, sempre, gente, coerência. Eu tenho que compreender o lugar onde eu vou comunicar, no qual eu vou apresentar um seminário, e pensar, então, nessas estruturas do espaço e o que ele me permite, tá? Então, a organização geral desse ambiente, sempre. Vou pensar na decoração? Sim. Porque se você vai apresentar num lugar e você tem muitos elementos que muitas vezes atrapalhem a perspectiva ali, chamem a atenção mais do que você, tirou o foco, perdeu, né, a nosso principal interesse, que é persuadir o nosso colega, persuadir a nossa plateia. E outros elementos, muitas vezes, que porventura possam interferir aí no processo de comunicação. E antes da apresentação? Então, tudo isso para a gente pensar a construção. Mas o que mais que eu faço antes da apresentação? Né? Eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês agora, de antes da apresentação e para o dia da apresentação. Então, antes da apresentação. Então, o que eu vou fazer lá? Não vou terminar o meu trabalho, gente, na madrugada em que eu vou apresentar. Eu vou organizar todo o material que eu preciso com antecedência. Então, slide, texto, materiais de apresentação, outros materiais que porventura eu vou utilizar se eu vou fazer alguma dinâmica, sempre eu vou fazer isso com antecedência, tá? Então, antes do dia de eu apresentar, eu vou colocar lá, eu vou me preparar, me organizar para isso. Eu vou treinar. E como que eu vou treinar essa fala? Na frente do espelho. Vai lá no banheiro, vai lá no quarto, na frente do espelho e fala para você. Assim você vai conseguir perceber suas expressões faciais, as expressões corporais. Fiz muito isso, gente, quando eu comecei a fazer apresentação em congresso, em eventos. Porque isso permite que você se observe e se compreenda um pouquinho mais do seu corpo. Ah, tem vergonha de fazer isso? Chama lá pai, mãe, tio, tia, vizinho, madrinha, padrinho, sobrinho. Quem se tiver lá, amigo, coloca tudo sentadinho e palestra para eles. Faz a apresentação para eles. E peça para que eles sejam críticos, né? Observem ali alguns elementos da sua fala, da sua postura, que porventura possam ser inadequados, que podem ser melhorados. Para que eles levantem os pontos positivos e negativos da sua fala, da sua comunicação. E porque isso vai te ajudar. Ah, não tem ninguém. Tenho vergonha. Faz com, gente, com o seu cachorro. Se tem cachorro, gato, papagaio, coloca ele lá, sentadinho, e fala para ele. Ah, não tem? Coloca o ursinho de pelúcia. Coloca os ursinhos de pelúcia lá e palestra para os seus ursinhos de pelúcia. Porque isso vai permitir que você treine a sua fala. E com isso, além de melhorar o seu discurso, melhorar ali a sua comunicação, você vai trazer também um controle do tempo, gente. Porque geralmente você vai para palestra, para seminário, tem um tempo adequado para você fazer a comunicação. Vamos lembrar lá daquele vídeo que eu deixei de exemplo para vocês. Lá eu tinha 5 minutos para apresentar o trabalho todo. Então eu tinha que adequar a minha fala em 5 minutos. Que não é 6, não é 7, não é 10. É 5 minutos. Quando você vai para eventos acadêmicos, isso é muito bem delimitado. Quando vocês forem apresentar TCC, vocês vão ter lá 15, 20 minutos para expor todo o trabalho de vocês. Então eu tenho que ter um controle desse tempo, uma organização, né, da apresentação de slides. E a média que a gente toma aí, por exemplo, para cada slide, é uma média de 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, 2 minutos, dependendo ali do conteúdo, é essa média. Então, se eu quero um vídeo de uma apresentação de 20 minutos, que é uma média boa aí, eu posso ter no máximo entre 15 e 20 slides, para pensar em 20 minutos, tá bom? 20 já é muito.
mas que é diferente da aula, viu? Não comparem com a nossa aula, porque quando nós falamos de aula é outro gênero textual que não é seminário. Viu, minha gente? E é sério isso. É verdade esse bilhete. Então, outra coisa muito importante, gente, no contexto de preparação aí para a comunicação. Estude o assunto. Conheça aquilo que você vai falar. Se aproprie do que o autor está trazendo, das palavras, da forma que ele apresenta as ideias. Não decore. Você não está ali para decorar, você está ali para entender. Se você decora, você reproduz. Se você reproduz, no momento que alguém pergunta alguma coisa que está fora daquela caixinha que você viu, você não consegue dar conta. Então, entenda o conteúdo. Compreenda o que ele está trazendo, a ideia central. E aí você vai conseguir trazer ali uma melhor explicação quando você tiver que responder alguma coisa, quando você tiver que comunicar a ideia. Quando você se apropria, é muito mais fácil você explicar. Se você sabe, né, para você falar para o outro é muito mais fácil, tá? Não fique então igual a Nazaré aí, tipo, com cara de ué, o que está acontecendo? Entenda. Se você entende, você faz e faz belezinha ainda. Além disso, né? Wesley, eu posso fazer uma cola para o momento da apresentação? Pode, minha gente. Se você ficar inseguro, se você tem dificuldade, né, fica muito ansioso, você pode fazer uma colinha. E aí o que geralmente eu oriento aí para alunos, para pessoas que vão para congresso, que colinha que você pode fazer? Tá vendo o Thiago Leifert aí? Ele tem um papelzinho, né? O Faustão também faz muito isso. Tem um papelzinho, fica um papelzinho na mão ali que tudo escrito. Gente, não faça isso. Essa colinha é muito feia, né? É muito, sei lá, não gosto. Não fica legal. Quer fazer uma colinha? Faz uma colinha bem feita. Olha aí o Marcos Mion. Né? Ele não utiliza esse retângulozinho aí com uma imagem bonitinha. E ali ele tem o quê? Né? Tem todas as informações que ele precisa. Gente, ninguém é máquina para decorar tudo. Você tem que saber, você tem que entender e saber falar sobre o assunto. Mas nem os maiores especialistas decoram tudo. A gente precisa de recursos. A gente precisa muitas vezes de algo que vai nos dar ali um subsídio para a nossa fala. E o que você pode fazer? O que eu oriento? Faz a formatação do slide e manda para impressão. E quando você manda imprimir, você pode escolher a forma de exibição. E aí tem uma forma que você pede lá para imprimir que aparece o quadradinho do slide e na frente umas linhas em branco. E o que você pode fazer? Manda imprimir daquela forma. Então você faz as fichinhas, ó, eu tô apontando aqui na tela, gente, como se vocês estivessem vendo, né? É igual ao do Marcos Mion. Você faz umas fichinhas e você pode colocar uma para cada slide e ficar ali na mão. Então você está apresentando. Deu dúvida, deu branco, esqueceu a palavra, a ideia ou a informação, você, dá aquela olhadinha rápida ali, retoma e passa. Não leia. Não leia. Lembra? Não é para ler. É para você entender e você explicar. Então você pode fazer essa colinha sem problema algum. Mas use com moderação, porque a gente espera, dentro de um processo de comunicação oral, que o sujeito domine o assunto. Então, que ele tenha compreensão. Se em tudo você precisar da cola, então quer dizer que não houve uma apropriação maior ou melhor daquele conteúdo específico. Salvo se você é uma pessoa que fica extremamente ansiosa. E aí a gente vai tratar na terapia. E vamos para a terapia lidar com a ansiedade. E para o dia da apresentação, especificamente, no dia, no momento, o que nós vamos fazer? Primeiro, chegue cedo. Não chegue em cima da hora. Não chegue correndo, porque senão vai estar cansado, ofegante, e aí não consegue fazer nada. Vai chegar de última hora, vai testar pendrive, esqueci o pendrive, não está funcionando o pendrive, esqueci o computador, esqueci, sei lá, o que eu precisava, o material que eu precisava. Isso vai atrapalhar. Então, chegue cedo. Se prepare antes da comunicação, né? Apresente-se ao responsável. Se você vai para um congresso, quem que é o coordenador daquela sessão? Conversa com ele, já salva ali no equipamento a apresentação que você vai utilizar. Se você vai fazer em aula, chegue com antecedência, verifique. Né? Então, se você vai levar o seu material, seus dispositivos, seu computador, caixinha de som, faça o teste para ver se está tudo funcionando adequadamente. Não deixe para montar em cima da hora, na hora que você for apresentar. Já deixa ali no esquematizado. Então,
Teste o material audiovisual no local, senão na hora que você vai passar um vídeo, o vídeo não entra, o vídeo não passa, não tem som, não tem imagem, né? Problemas que acontecem aí, e vocês estão cansados de ver muitas vezes na aula, né? Que acontece muito. Né? Chefie o data show, gente. Se você vai apresentar, fique responsável por passar os slides. Por quê? Vamos lembrar lá desde o início da nossa primeira e segunda aula, que a gente viu um pouquinho sobre os diapositivos. Nós temos marcadores textuais que dão uma entrada, a saída de um slide para a entrada do outro. Se é você que está apresentando, se é você que fez o material, você conhece. Então você sabe a hora exata de mudar de assunto. Justamente porque não é para você ficar falando. Você está no primeiro slide e você já está na metade da sua apresentação. O slide é um material de apoio. Então a sua fala tem que estar adequada ao que está no slide, ao que está naquele momento. Então fique responsável por passar, ou então treine alguém. Treine com alguém para que ele saiba o momento de passar os slides. Conheça o material que você está exibindo. Não adianta você preparar o slide na noite anterior que você vai apresentar. Justamente porque, se você faz isso, você não sabe o que vem depois. E aí se embanana, erra, perde o rumo da meada, tá? Então, prepare-se com antecedência, prepare alguém para chefiar os slides do Data Show, ou você mesmo faça isso. Evite gesticulação e movimentações excessivas. Evite ser que nem o professor que fala muito com a mão. Utilize, mas com moderação, né? Vamos acompanhar a nossa colega aí, a Ângela, e alguma coisa que esqueci o nome dela agora, que é a chanceler alemã, que ela é super polida na fala dela, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas ela sempre está com a mãozinha aí, ó, na frente fazendo esse movimento, ou com uma mãozinha sobre a outra, mantendo ali os braços, né, apoiados, soltos ali, ó, ao lado do corpo. Então, evite ficar encostado, né, encostado assim, com a mão no queixo, deitado em cima da carteira, encostado na parede, em cima da mesa. Sempre, gente, mantenha ali uma postura, ó, ereta, né, então corpinho reto ali, bonitinho, braços soltos do lado ou aqui na frente do corpo. Se você tem dificuldades, né, não sabe o que fazer com a mão, nunca coloca no bolso. Para trás você pode até colocar, mas no bolso jamais. É muito feio, mostra um desleixo muito grande. Se você não sabe o que fazer com a mão, utiliza uma caneta, gente. Pega uma canetinha lá, ó, e fica com a caneta na mão, porque aí você está segurando a caneta, tá? Então isso te dá mais segurança. Você pode estar com um ponteiro, né, aqueles laser, para você apontar nos slides. Isso é bacana. Então, ou passador de slides. Sempre mantenha algo na mão, justamente para te dar esse apoio e segurança que você precisa. Faça uso da água. Né? Então beba água, gente. Durante a apresentação não tenha vergonha. Às vezes a gente vai falando e a boca vai secando, e aí o que acontece? A gente vai engasgando, a gente vai ficando, né? Então usa água, mantenha sempre, ó, a sua garrafinha de água, um copinho de água ali para você. Precisou? Dá um golinho de água. Isso também é uma estratégia quando você está muito ansioso. Se você está muito ansioso, para dar aquela respirada. Bebe uma água ali vagarosamente. Isso faz com que você ganhe tempo para você se tranquilizar. Ou até mesmo para você lembrar alguma coisa que você tinha esquecido, que deu um branco, tá? Controle a respiração, não fique ofegante. A respiração ofegante vai fazer muitas vezes com que você tenha dificuldade de falar e fique mais nervoso ainda. Controle o ritmo da fala, não fale rápido demais ou devagar demais. Mantenha um tempinho bom de fala. Posicione-se de frente para o público, até mesmo por conta da projeção da voz, para ficar mais fácil a compreensão. Distribua o peso do corpo de forma equilibrada, né? Então não fique apoiado só de um lado do corpo, em uma perna só, né? Coloca as perninhas em vezinha, assim, ó, abertinho ali, ó, distribui o peso, né? As mãozinhas ali no corpo, ó, coladinhas no corpo. Mantenha um equilíbrio, uma postura quando você está apresentando. E detalhe, se você tiver com mais pessoas, né, um grupo apresentando, enquanto um fala, porque não é todo mundo falando ao mesmo tempo, evite de ficar todo torto também enquanto um colega está falando. Mantenha a postura enquanto o outro também está falando, porque você também está sendo observado. Seguindo,
fale olhando para a plateia, tá? Então fale com as pessoas, olhe nos olhos das pessoas. Se você tem dificuldade com isso e a plateia é bastante grande, você pode olhar lá para o fundo, né? Fixa um ponto lá no fundo, olha para ele e vai falando. Mas se você é mais tranquilo, mais desinibido, olhe para as pessoas, pare ali uns 3 segundinhos olhando para a pessoa com qual você está interagindo. Essa interação que você faz permite que você tenha mais segurança, que você fique mais tranquilo, principalmente se for uma pessoa que você tem confiança, se for um amigo, uma pessoa que você gosta muito. Então, olhe para ela, né, porque ela vai trazer uma interação positiva para você. E isso te dá bastante segurança. Então, por isso que eu falei, mantenha amigos, pessoas conhecidas à frente na plateia, justamente para que eles te tragam essa segurança. Aponte para o dispositivo para orientar a plateia. Então, quando você estiver apresentando ali com slides, mostre o que você está falando, né? Aponte para ele, utilize o laser, ou aponte com o dedinho, com a mão. Interaja também com os seus recursos não visuais aí, né? Ou melhor, os recursos visuais, que são os diapositivos. Use as mesmas palavras do diapositivo. Então isso é muito importante. Eu não vou estar falando, por exemplo, de mandioca e lá eu vou falar macaxeira. Não dá. Eu tenho que utilizar a mesma linguagem, tentar utilizar as mesmas palavras que estão ali nos meus slides, nos meus diapositivos, tá? Nos diapositivos de gráficos, sempre indique o que significam. Se você utilizar gráfico, tabela, diagramas, explique-os. Ninguém é obrigado a saber, ele está lá na sua cabecinha para entender o porquê que você colocou ele ali. Tá? A gente não tem bola de cristal, então explique. Mostre os dados, por que eles são importantes, por que você trouxe eles. Comente sobre eles, tá? Seguindo. E no dia da apresentação, não distraia a plateia, né? Lembre, gente, você não é o rei do show. Você não é o rei do show. Você pode fazer brincadeira, você pode fazer algumas coisinhas para quebrar o gelo, diminuir a ansiedade, diminuir a tensão do momento? Pode, sem problema algum. Mas não é fazer um show de stand-up comedy. Lembre-se que é um seminário, é uma apresentação, é algo mais formal. Pode fazer brincadeiras? Pode, mas com moderação. Dê um fecho, né, um fechamento para a apresentação. Nunca acabe do nada e pronto, encerre. Traga um fechamento, um pensamento, uma reflexão, uma pergunta, algo que faça a plateia refletir sobre aquilo que eles acabaram de ver, ou que finalize e que demonstre a finalização da sua apresentação. Controle o tempo da sua fala. Se você tem 20 minutos para apresentar, utilize esses 20 minutos. Se você tem 20 minutos e só usou 5, você usou mal. Se você tem 20 minutos e só usou 10, você usou mal. Se você tem 20 minutos para apresentação, utilize pelo menos 15 minutos. Gente, pelo menos 75% do tempo que vocês têm para apresentação. Nunca menos do que isso. E nunca mais do que o 100% de tempo que vocês que deram a vocês. Salvo situações específicas, tá? E sinta o feedback da sua plateia. Então, olhe para as pessoas, olhe para a expressão delas, se elas estão entendendo aquilo que você está falando, se está tranquilo, se está ficando chato, se está ficando incômodo. E por isso eu falo por mim agora, a minha dificuldade muitas vezes nas aulas EADs, porque eu sou muito visual, então eu gosto de estar vendo as carinhas ali, como que tá, o que está acontecendo, se está entendendo, se tá um cara de West, se tá um cara de sono, e aí você vai mudando a dinâmica. No meio digital, nas aulas virtuais, isso é impossível. A gente não tem esse feedback. Mas quando você vai apresentar algo, principalmente de forma presencial, isso é possível. Então, preste atenção nesse feedback. Vamos lembrar lá no processo de comunicação. O feedback é aquilo que traz para a gente a resposta de que está sendo compreendido a nossa comunicação. A nossa mensagem está chegando. Nós estamos conseguindo persuadir o nosso ouvinte. Então, esteja atento para a formalidade da situação. Que roupa eu vou utilizar? Então, evite roupas inadequadas, chiclete, evite, jamais use chiclete numa apresentação. Uso de celular, jamais, nunca. E deitar na cadeira, né? Essas posturas totalmente inadequadas. Então, se nós estamos num ambiente formal, nós temos que agir também de uma forma formal. Se o ambiente é mais descontraído, nós também podemos ser descontraídos, mas também nem tanto, não vamos abusar, né, minha gente?
Afinal, nós não estamos em casa, nós estamos num ambiente acadêmico, estamos num ambiente de trabalho, nós estamos num ambiente de comunicação. Então, e somos comunicadores. Então, sempre o bom senso rege as nossas práticas. E para nós finalizarmos aí esse conjunto então de aulas, de 4 aulas que nós falamos um pouquinho sobre a comunicação oral e principalmente a temática de hoje, eu vou deixar para vocês ali uma playlist. São videozinhos, gente, de 1 minuto e meio, 2 minutos, no máximo de 3 minutos, da doutora Leni Quirilos, que é uma fonoaudióloga, tá? Então ela é especialista em voz, ela é mestre, doutora em distúrbios da comunicação e ela tem vídeos que são muito práticos. Ela trabalha principalmente com jornalistas, locutores, ela tem um trabalho muito grande dentro do campo midiático. E ela, gente, é fantástica. Então clique ali para essa lista de vídeos que ela vai falar um pouquinho, principalmente então, sobre a questão da voz e como utilizá-la adequadamente no processo de comunicação. E assim nós finalizamos então a esse conjunto de atividades aí de 4 aulas falando um pouquinho sobre a comunicação oral. Certo, minha gente? Então finalizamos por aqui. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!